Oi, bom dia. Meu nome é Bruno, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. Eu queria primeiro... Está funcionando? Tá. Agradecer o convite, o Cosmopolíticas da UF, também agradecer a presença de todo mundo que está aqui para fazer o debate com a gente. A minha apresentação vai ser focada mais em levantar algumas questões, assim, colocar alguns dados para debate. Assim, eu acho que o modelo que a gente pensou eram apresentações mais curtas, justamente para fomentar uma discussão maior. Eu vou desenvolver um pouco algumas questões em cima do que a Oyara colocou, né? Ela fez uma narrativa semi-ficcional, de pontos que são facilmente generalizáveis em várias questões. Uma das questões, aliás, que o Bolsa Família com povos indígenas coloca assim, para o Estado é justamente a questão de uma política pública para centenas de povos diferentes dentro do Brasil e a dificuldade de se adaptar à especificidade de cada um delas. Na realidade, seria a questão que se colocaria se o Estado tivesse de fato interessado em fazer isso, né? O que é muito longe disso que acontece hoje. O Bolsa Família mesmo ele foi criado no final de 2003, no primeiro ano do governo Lula, e possivelmente a maioria não sabe, mas ele foi estendido aos povos indígenas apenas em 2006, o que é uma questão extremamente interessante, já que não havia nada nele que permitiria discriminar povos indígenas no início, era simplesmente uma questão de renda. Dependendo da sua renda, você pode fazer o cadastro no CadÚnico e dependendo da sua renda no cadastro, você vai receber o Bolsa Família. Certamente, claro, haviam populações indígenas que já recebiam, principalmente população em situação urbana, mas o governo tem para si que a maior parte vai receber depois disso, quando houver essa extensão. Eu trabalho com o povo indígena dos Canela Panetrá, do interior do Maranhão. Eu comecei minha pesquisa com eles em 2011, inicialmente estudando o processo de demarcação da terra deles. Meu interesse inicial era a perspectiva indígena em cima da demarcação da terra, do estabelecimento de fronteiras, e rapidamente essa questão se ampliou por uma discussão sobre o que era o Cupem. Cupem é como eles chamam a população não indígena, em português eles chamam de brancos. E porque toda a discussão sobre a necessidade da demarcação da terra e a demarcação anterior, que foi uma demarcação fraudada entre 77 e 84, que os memoriais descritivos tiveram dados adulterados neles, os mapas, você tinha rios apagados, colocados com outros nomes, e a terra que deveria ter mais de 200 mil hectares passou a ter pouco menos que 80 mil por conta disso, legalizando uma grande grilagem recente na região. Era toda uma discussão em cima do que são os Cupem, do que constituem essas pessoas, de como se define a nossa relação com eles. Então, rapidamente, quando se começava a discutir a questão da terra, do acesso à terra, da necessidade da demarcação, de por que esse o limite, além de uma questão histórica que eles iam falar, sempre no meio ia ter uma discussão sobre os Cupem funcionam assim, os Cupem são desse jeito, a ação dos Cupem de tal modo. E, eventualmente, eles vão começar a falar de dinheiro, e dentro do dinheiro, a primeira questão que surge é a do Bolsa Família. Então, a minha pesquisa depois ela foi ampliada um pouco e a relação deles com os Cupem é o eixo central. O Bolsa Família é uma parte interessante disso. Eu vou tentar falar um pouco aqui rapidamente dos principais questões que eles colocam em cima disso, e um pouco também de como que eles mesmos pensam a questão do Bolsa Família. Bom, para começar, uma questão assim da avaliação deles, em cima disso, é justamente uma discussão sobre por que eles recebem, por que eles vieram a receber o Bolsa Família. É algo relativamente recente, tem quase uma década agora, que receberam, as primeiras famílias receberam, e de uma forma extremamente curiosa. Um representante indígena da aldeia, da educação,
que tinha muitos contatos em Fernando Falcão, que é um município muito pequeno, próximo à aldeia deles, né? O principal município próximo à aldeia deles é Barra do Corda, que tem cerca de 80 mil habitantes. Fernando Falcão tem 7 mil habitantes, contando a população indígena da região. A população não indígena fica mais ou menos na metade disso, 3.500 pessoas. Pediu os documentos de todo mundo, falou que o governo tinha criado uma coisa chamada Bolsa Família, que ia permitir que finalmente todas as famílias tivessem acesso ao dinheiro, e levou para Fernando Falcão. Meses depois, retornou com os documentos dizendo que agora o Bolsa Família estava feito, quem quisesse ir para Fernando Falcão podia pegar o seu cartão. Assim, dado que a maioria das famílias não foi imediatamente para Fernando Falcão, chegou uma pessoa lá, que era, na verdade, chegou uma família, Cupem, né, de brancos, que eram comerciantes locais, com os cartões de todo mundo e mercadorias, dizendo: olha, a gente veio aqui vender coisas para vocês por conta do Bolsa Família, e junto do Bolsa Família já chegaram os primeiros patrões, que são as famílias. Os patrões eu vou desenvolver daqui a pouco. Mas é importante colocar como que foi um processo totalmente alienante a criação do Bolsa Família e o acesso para eles, né? Assim, sem nenhuma explicação, e é o que eles passaram a ter que desenvolver depois, e discutir depois junto da FUNAI, e buscando isso dentro das prefeituras locais também, para ver como que funciona, como que não funciona. Mas foi visto inicialmente como uma questão positiva, dentro de uma discussão grande que eles tinham sobre essa relação com os Cupem, que criariam algo como se fosse um sistema tautológico, assim, que não se interessa por nada e que não tenha sido feito por eles próprios, né? Muita gente aqui que estuda um pouco de etnologia sabe que o desenvolvimento da cultura, para colocar de um modo um pouco tosco assim, mas as reflexões em cima da criação de uma série de, como a Sandra está falando, de rituais, de cantos, uma série de práticas, elas são vistas na realidade como uma forma de apropriação, um aprendizado de outros seres, de outros povos ou de outros seres do cosmos, né? Você tem o que seria um interesse pelo outro genuíno ali, na base fundante da socialidade indígena. Esse é um dos principais pontos que eles colocam de diferença deles para os Cupem, que é justamente que os Cupem têm interesse apenas por aquilo que é deles próprios, né? Assim, eles só querem comer a própria comida, eles só querem receber em troca de qualquer coisa o dinheiro, que é uma invenção deles próprias, né? Então, e quando eles vão para a aldeia, eles não se sentem endividados por nada que eles recebem lá, porque quando os índios vão para a cidade, eles não vão oferecer o abrigo que eles recebem, eles vão cobrar pela comida. Quando os Apanecará vão para a cidade, eles não têm onde ficar, ficam num barracão abandonado, né? Enfim, tem uma situação horrível, não tem acesso a nada, e até água eles precisam comprar, né? Enfim, e o discurso é sempre: mas vocês estão me exigindo algo que evidentemente eu não tenho, né? Que é dinheiro, no caso. E o Bolsa Família, né, a principal especulação que eles colocam em cima é uma forma de tentar matizar um pouco isso, resolver esse problema, que é algo que seria uma demanda histórica deles, de conseguir realizar essas viagens, de ter acesso a uma série, ter, para começar, o direito ao movimento nesses espaços Cupem, né? Então, se os Cupem eles exigem dinheiro para tudo, ou é um ou é outro. Ou você vai ter acesso a benefícios sociais, ou você vai ter acesso à terra, né? E que índio não precisa de terra, índio precisa começar a trabalhar, né? A poder investir na sua própria educação. Então, o que a gente tem que fazer na realidade são cursos profissionalizantes, né? Então, esse vai ser todo o desenvolvimento que vai acontecer localmente do problema, né? E em cima dessa questão da necessidade do dinheiro para se mover nos espaços Cupem. Bom, a questão, é claro, não se encerra na questão da necessidade do dinheiro para se relacionar com os Cupem. Vem também do interesse por uma série de coisas dos Cupem para poder alimentar os próprios rituais, né? Você conseguir adquirir uma alimentação maior, você conseguir comprar miçangas, por exemplo, né? Enfim, os projetos que eles tentam realizar em cima disso com as ONGs, a FUNAI, por aí vai. Mas em cima do que eu tinha colocado, né, de como funciona
né, na situação que ela descreveu, a relação com os patrões, em certo sentido, né? Para os Apanecrackers está um pouco mais complicado, porque envolve também a necessidade de ir até a cidade, e que não há um transporte, né? Então, o patronato ele vai se firmar em cima disso para começar, né? Assim, as pessoas que vão levar eles para a cidade para poder realizar as compras, mas em seguida para poder acessar a educação, porque a escola na aldeia não funciona, e poder realizar exames médicos, enfim. O que o Bolsa Família na prática fez ao acessar, na verdade, né, levar o acesso do dinheiro a uma parte considerável da população indígena, ali praticamente todas as famílias, quando antes eram pouquíssimas, conseguiam, foi permitir que todos eles pudessem acessar, foi que o patronato se generalizasse, na realidade, né? Ele não existia na proporção que ele existe hoje. Na realidade, antigamente eram relações individuais, de alguém com algum cupem que poderia levar, enfim, fazer algo em troca de dinheiro. Hoje, o fluxo da população indígena na aldeia é muito maior, e vem acompanhado de demandas para construções de estradas melhores, né, que não sejam apenas caminhos mal abertos no cerrado, onde, enfim, é areia e cascalho, né, mas estradas de fato. Uma das aldeias Canela, inclusive, já tem uma estrada sendo construída nela, né, e que agora carros passam tranquilamente no meio da aldeia sem nenhum problema. Apesar da resistência local, né, o grupo de mulheres, por exemplo, iniciou, enfim, quebra-molas dentro da aldeia e uma série de questões ali para tentar impedir isso, mas é algo ainda incipiente. Mas, enfim, o patronato passou a levar isso. Vários carros, quase todos os dias na aldeia. A do Zapanecrá é uma aldeia de mais de 700 pessoas, então não é uma aldeia pequena, né, que vão à aldeia para pegar os que seriam os seus clientes e levar para a cidade, né? Uma pessoa paga R$25 por trecho, né, 25 para ir, 25 para voltar. Como sempre vai a família junto, a maior parte do valor do Bolsa Família vai nisso. É importante colocar também que o cartão não fica com as próprias famílias, ficam de posse dos patrões, né? O recibo do saque que a Yara mostrou aqui, eles não recebem, a maioria não tem exata ideia de quanto recebe hoje, né? Tem uma ideia um pouco vaga, e os patrões, todos eles dizem que cobram de juros 20%, né? Então você está precisando de um dinheiro naquele momento, você precisa de R$500, geralmente inclusive para cobrir dívidas do próprio patrão, muitas vezes para conseguir voltar para a cidade, porque esse também é um expediente comum utilizado pelos patrões, né? As pessoas vão para a cidade, realizam as compras, e os patrões dizem que não tem como ir para a aldeia naquele momento e vão esperar uma semana, o que vai colocar eles numa situação de fome e que vai levar a um novo endividamento, né? Então, você, para comprar água, a garrafa d'água que eles vão encher na torneira de casa é R$1, para você comprar comida para todo mundo você vai gastar muito, mas muito mais do que isso. E aí você vai ter que pedir R$300 para o seu patrão, e aí na semana seguinte ele te leva, né, ele e a sua família, vocês vão pagar em torno de mais R$100 e R$400 a nova dívida. Os patrões dizem que cobram 20%, mas poucas pessoas conseguem calcular quanto seria exatamente esse 20%. E na realidade o cálculo ele é feito no número de meses que o patrão vai ficar com o seu cartão, em que ele vai descontar a maior parte do valor que você vai receber, em tese para cobrir aquilo ali. Então, na realidade, o Bolsa Família ele vira um acesso ao crédito, né? Assim, você precisa de um valor naquele momento, por um motivo qualquer, muitas vezes para o simples combate à fome, o regresso à aldeia, e você vai sacrificar os próximos meses, né? Você vai abrir mão dos próximos meses do recebimento dele, em troca de ter essa demanda imediata atendida. Enfim, inicialmente você tinha apenas aquelas famílias de patrões, mas isso foi multiplicando. Um dos grandes problemas que eles tinham era que eram de uma cidade muito pequena e que a maioria praticamente ninguém vai para ela, né? Tem uma cidade na mesma distância que a Barra do Corda, muito maior, onde estão todos os órgãos do Estado que eles vão se relacionar também. E por conta disso, você passou a ter diferentes tipos de patrões. Da última vez que eu estive na aldeia de Porquinhos, no início de 2015, eu contei 13 patrões diferentes.
Assim, os mais dignos de nota são patrões que alguns inicialmente só realizavam fretes na região e aí viram que era uma grande oportunidade, como os índios não tinham como pagar para ele, muitas vezes tinha que ir lá no patrão pedir, ele passou a simplesmente pedir o cartão de uma vez se tornar ele próprio patrão, mas também funcionários do Estado. Teve um momento que 4 professores Cupem da escola indígena na aldeia se tornaram eles próprios patrões. O contrato deles, como funciona? Eles têm que ficar na aldeia 23 dias e folgam 7 ou 8 do mês voltando para a cidade. Na realidade, a maioria deles não ficava na aldeia, eles invertiam, iam para a aldeia, ficavam mais ou menos uma semana, quando estavam realizando as atividades de patronato, principalmente, e voltavam o resto para a cidade. Enfim, a escola na aldeia, como vocês podem imaginar, ela é uma ficção, só existe no papel da Secretaria de Educação. Enfim, a saúde também é outra questão que basicamente só existe no papel lá. Você tem mais de 10 funcionários da saúde que deveriam se revezar indo para a aldeia, mas apenas 2 enfermeiras vão. Eu estou colocando a questão da saúde e da educação porque são 2 coisas que aparecem como condicionantes no programa Bolsa Família. O Bolsa Família ele não é pensado apenas como um programa de transferência de renda. Ele, como programa de combate à pobreza, ele é pensado em 3 eixos: renda, educação e saúde. Assim, sendo que educação e saúde aparecem como condicionantes. Na educação, os dependentes que estão em idade escolar, eles devem ter uma frequência mínima de 85% na escola cada mês. E na saúde você tem uma série de requisitos que gestantes e as crianças pequenas deveriam cumprir, de presença e realizar testes e exames, um acompanhamento. Enfim, o que é interessante é que não existia na questão da saúde e da educação na prática lá, não há esse problema de condicionantes. Na realidade, os Apaniacra, eles mal têm ideia de que as condicionantes de fato existem. Eles têm uma ideia vaga porque quando eles tentam encaminhar denúncias em relação à questão da saúde e da educação, aí a questão da condicionante muitas vezes aparece, geralmente em cima de quem está assinando as cartas de denúncia. Mas seu filho não está indo na escola, o seu Bolsa Família ele foi bloqueado esse mês. Então, isso é interessante para colocar, simplesmente uma questão forte que o Bolsa Família, além do problema de que localmente ele é visto, mobilizado, não apenas localmente, supralocalmente também, porque muitos políticos, muitos deputados estaduais e federais articulam já esse discurso de que benefícios sociais é uma coisa, terra é outra coisa, as 2 coisas não se encontram. E aí o Bolsa Família ele passa a ser visto como um empreendimento de empobrecimento e criação de um dispositivo de poder em que você está tentando transformar índios em pobres, na realidade. Assim, o que é até bem interessante, se você pegar historicamente toda a discussão da demarcação da terra indígena de Porquinhos, era a discussão se eles eram índios ou pobres, que apareciam nos documentos de quem contestava. Então, são pessoas pobres que se mudaram para cá e estão tentando se passar por índios, quando na realidade eram pessoas que tinham saído de uma área que tinha acabado de haver um massacre e tinham ido para aquela outra que também era dentro da terra indígena deles, assim, a área do massacre hoje, parte considerável dela corresponde a um latifúndio da família Sarney com centenas de milhares de hectares de soja. Enfim, um dos motivos que se torna muito difícil a ampliação do processo de demarcação. Enfim, e hoje a questão que eles colocam lá é justamente essa: eles estão optando pelo dinheiro, com uma questão de que, sendo índio, não deveriam ter acesso a isso, que a Sandra falou bem aqui, da questão do desejo. Assim, eu tenho direito de querer o que eu quiser. Nesse sentido, isso não vai afetar a minha identidade. Mas também a questão de um dispositivo de criação, um dispositivo de poder, de barganha e chantagem, se você dá condicionante. Isso acontece em muitos lugares em que você, inclusive por resistência,
né, assim, você não frequenta a educação formal CUPEM, portar o seu benefício, ou em várias situações em que você tem problemas, conhece bem até de mulheres indígenas com médicos não indígenas, em situações de abuso e que, se você não se despir, por exemplo, não vou poder te examinar e por isso eu vou cortar o seu benefício. Né, assim, É importante lembrar que as condicionantes para povos indígenas, elas contrariam parte considerável dos direitos indígenas na Constituição, na medida que elas desrespeitam, né, assim, as especificidades culturais em relação à saúde e educação. Né. Bom, acho que eu toquei em alguns principais pontos que eu queria aqui, como o tempo já deu inspirado, eu vou parar por aqui e querer discutir com vocês também as principais questões. Tá? Obrigado.